do podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Raquel Bowman. Bowman? Bowman. Bowman. Como diz meu marido, Bowman. Esse sobrenome chique demais, eu tenho que aprender, né, gente? Então, e hoje ela vai estar falando para a gente, o tema da entrevista de hoje é Amor Além Fronteiras. Olha isso, gente. Os desafios emocionais dos imigrantes e a busca por um relacionamento sólido. Vamos sentar que lá vem história, né, Raquel? Com certeza. Porque a gente, né, conversou um pouco antes e a gente sabe que muitas vezes o relacionamento amoroso, né, de casal ali, ele é uma das bases para a gente, né, na nossa vida. Para algumas pessoas mais, outras menos, não vamos entrar nesse mérito, Claro. mas a grande questão é que sim, é algo que nos atravessa. Enquanto imigrantes, talvez esse desafio fica maior, né? Tanto para quem já vem num relacionamento, quanto para quem conhece alguém no país onde vai estar, né? E por aí vai. Ou deixou alguém no Brasil. Tem tanta coisa que acontece, Com né, certeza. Raquel? Mas, assim, a questão de um relacionamento sólido é tudo que a gente busca, né? A maioria. A maioria das A pessoas. maioria, isso mesmo. Bom, então vou só apresentar a Raquel aqui para vocês. A gente está aqui no podcast Vida de Imigrante, no programa, no canal do YouTube da Rádio Rele e também no meu canal, @Patrícia Rigoni _8. Siga-me nas redes sociais também, no Instagram, @PatriciaRigoniD.balde. Lá você vai encontrar muitos conteúdos também sobre essa psicologia intercultural, todos os eventos que eu venho participando, todos os conteúdos que são importantes para essa vida de imigrante ser mais leve e mais próspera, né, Raquel? E mais prazerosa. E mais prazerosa. Então, a Raquel, ela vai compartilhar com a gente a experiência dela, vai trazer os insights valiosos aí de como se abrir para um amor, atravessar as fronteiras, se fortalecer, mesmo diante desses desafios que é a imigração, né, Sim, Raquel? sim. Ela que é nordestina também, mãe da Luma, avó do Lilo, netinho de 4 patas, deixando aqui bem claro, o cachorrinho que não fica longe nem um pouquinho, né, Raquel? Quem conhece a Raquel sabe. Xodózinho. O xodózinho. É casada há 7 anos com um parceiro que conheceu no Tinder. Isso. Né? É psicanalista, especialista em relacionamentos e também coaching da felicidade. É isso aí. Muito conteúdo aí, muito preparada, vai trazer tanto a parte profissional quanto pessoal para mostrar para a gente como que é esse amor sem fronteiras, né, Raquel? Então, Isso. seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui, um grande prazer estar dividindo, né, parte da minha vida, dividindo conteúdo com vocês e, quem sabe, esperançando pessoas que buscam encontrar um grande amor. Exatamente. Como a gente falou aqui no início, né? Para muita gente isso é uma questão. E quantos homens e mulheres a gente atende também, né, como profissional, que a gente vê que uma das temáticas principais de consultório é justamente relacionamento amoroso, né, Raquel? Verdade, é verdade. Porque é um compartilhar da vida, né? Exato. Na verdade, você busca um compartilhamento, você busca uma pessoa que ande ao seu lado, né? Exato. E que divida com você as dificuldades que a gente passa no dia a dia, né? E divida com você parte da vida, tanto o lado bom como o lado ruim, mas que esteja ali porque daí vier. Uma companhia, né? Isso, O compartilhar. isso. Essa é a palavra muito boa, realmente. Mas conta aí, Raquel, vamos à sua história de imigração. Como foi a ideia de vir para os Estados Unidos? O que se passou na sua vida? Tem quanto tempo que você está aqui? Conta aí do iniciozinho até a gente chegar nos finalmente aí, né? É isso aí. Ah, Bom, a minha história com os Estados Unidos é uma história bem longa. aham. Eu vim a primeira vez para morar há 33 anos atrás. Para morar? Para morar. É Eu vim para mesmo? aprender inglês, eu vim como au pair, Sim. morar com uma família americana. Ah, entendi. Morei aqui na Flórida, pertinho Foi. daqui em Plantation, Ah, e nós nos tornamos grandes amigas, que né? Eu e minha maravilha. ex-patroa, vamos colocar assim. Sim, sim. Cindy.
Aham. Então, eu me afeiçoei muito a essa família. Quando eu cheguei Hum. lá, o filho mais velho tinha 1 ano e 4 meses e o mais novo tinha 4 meses. Olha, O de 1 ano e 4 bebezinhos. meses nasceu quando ela estava 5 meses de grávida. Vixe Maria, E super aí, prematuro. super prematuro, e o Uau. outro veio no susto, né? Aham. Enquanto o primeiro ainda estava na UTI do Hum, hospital, o outro ela acabou engravidando. Então ela tinha um caramba. cuidado a mais por esse que foi muito prematuro, e eu, quando vi aquele de 4 meses, eu disse: então esse é meu. Então, quando você veio, você já tinha escolhido a família? Como é que é essa Não, história? não. Quando eu cheguei aqui foi que, na realidade, tinha uma família encaminhada, mas não deu certo, e aí eu peguei essa Ah, segunda família, isso. olha. E nós nos tornamos realmente muito próximos. E E eu deixa sempre vinha de férias para visitá-los. Ela ah, sempre mandava carta, naquela época era carta, né? Carta, sim, cartões e sim. calendários de final do ano, Uhum. todos os meses, as fotos da família, como estava e tudo. Então, eu sempre tive esse contato muito próximo com eles. Olha só, que Isso. legal. E quanto tempo você ficou com essa Eu passei família? quase 1 ano, Quase um ano. e todos meus irmãos moraram na época de intercâmbio no Michigan, mas eu Ah, nunca gostei de frio. foi? Já escolheu, vou para fora, vou para Então, o não, Sunshine não States. tem condições. Tá certo. Que bacana, então você tem uma história prévia aí, vamos dizer, Isso. sentiu o gostinho da imigração 33 anos E atrás voltei, e né, na voltou. realidade, eu Uhum. dava aulas particulares. Você já era professora? Eu Sua dava aulas formação é? particulares, não, eu estava fazendo, faculdade de letras na Ah, época. Quando eu voltei, eu letras. abandonei e entrei para pedagogia, porque eu já Olha. dava aulas, né. Sim, Então eu sim. passei 13 anos dando aula particular, minha agenda Uhum. era, assim, lotada, eu acompanhava a agenda do aluno, eu, assim, era a segunda mãe ali para poder dar o apoio Já tinha tido a para tudo. experiência de cuidar de um bebezinho, né, Não, tô aqui a nossa fazendo o família link. mas Aham. a nossa família sempre foi muito ligada em criança, É, não é? sempre, a gente sempre foi louco, Entendi. tudo louco por Aham, criança. aham. Então o meu desejo era ajudar, né, Olha. ajudar a eles entenderem melhor e tudo. Então, meus alunos, que foram meus alunos de aula particulares, são hoje em dia engenheiros, são médicos, Nossa, são, dentistas. Eu tenho, assim, um orgulho que enorme, tem alguns que eu legal. continuo, tendo esse contato, e foi um período muito, muito legal da minha vida. Toda uma história aí que Muito legal. consolidada, né, É. Raquel? Me formei em pedagogia, logo Sim. depois entrei para poder fazer especialização em psicopedagogia, Uhum. e eu disse para o meu pai: "Pai, eu não sou só isso, eu quero ajudar Hum. mais, não quero só ajudar um aluno de cada vez". Aí ele disse: "Olha, a Certo. única forma de você ajudar mais é tendo uma escola". E Uau! assim, Papai visionário também, hein? e assim eu fui atrás, encontrei uma escola que estava sendo à venda, que ela já existia, de Hum. educação infantil, porque o Uhum. meu foco realmente sempre foi trabalhar com Com crianças. criança. Isso E aonde? Lá em aí, Fortaleza, né? tudo lá em Fortaleza. Aham. E assim abri a minha primeira escola. Tive Hum. filhos de amigas que foram estudar lá, a escola já era montada, dei um upgrade lá na escola. E Legal. assim, depois mudei de um prédio menor para uma casa bem maior, e assim Uhum. passei 20 anos trabalhando como diretora de escola. Uau! Olha só, Então foi um trabalho muito prazeroso, de muito aprendizado, muita muita responsabilidade, experiência, né? e que eu lidava diretamente com as famílias, né, com Uhum. os casais já Hum, chegavam ali na minha mesa, já discutiam na minha frente, já pediam conselho. Então eu já estava na veia, né, isso que você está me dizendo. sempre fui muito ligada em ajudar, Aham, em escutar e orientar, aham, na ótimo. A realidade. terapeuta já estava ali, Já estava né, pulsando ali dentro de estava mim. pulsando. E também nos relacionamentos, né, pelo Isso, jeito. Aham. isso. E E aí aí? entrei como graduada na faculdade de psicologia, mas como eu era mãe Hum. solteira, a minha filha ficava muito triste, assim, de eu passar já o dia inteiro na escola trabalhando e à noite ir para a Ah, faculdade. ficou muito E aí, pesado. com 2 anos, eu disse: "Não, deixa eu me aquietar e depois eu Uhum. retorno isso". Então você chegou a começar a Sim, psicologia.
sim, Bacana. sempre gostei muito Aham. de estudar, de Sim. ler, de entender a mente humana. Eu tenho uma Uhum, curiosidade em uhum. relação a entender a mente, em relação a saber quem somos nós, por que estamos aqui, o que é que temos que fazer, como nos melhorar. São questões que nunca saem da minha mente, né. Sim, sempre os questionamentos existenciais, né, Isso, isso mesmo. total. Sei como é, viu. E basta Aham. dizer que eu tenho, né, essa admiração por todo esse lado. Meu pai, antes de falecer, ele faleceu há 9 anos atrás, ele Hum. estudava física quântica. Então, Uau! assim, eu Ah, tenho esse então fascínio por tudo que diz tem a ligado herança à também. neurociência, É, totalmente, é. é, Eu bacana, gosto, eu gosto sim. muito de tudo E isso. aí foi há quanto tempo Aí você fez a depois eu segunda viagem agora, Não, né, aí quer eu dizer, para no vir? ano de 2014, eu Hã. decidi de vir passar o ano de 2015 aqui, ainda com a Uhum, escola lá, uhum, né, uhum, a minha coordenadora ficou cuidando e eu vim para poder estudar e uhum, melhorar o meu inglês uhum. e implantar o sistema de bilíngue dentro da escola, porque lá no Ah, bairro onde era a sim. escola, Hã. nós não tínhamos uma escola bilíngue. Uau! E, eu vim, passei o ano de 2015 aqui, meus pais trouxeram minha filha depois de 2 meses que eu estava aqui, Uhum. e fiquei até dezembro de 2015, retornei para Fortaleza para poder chegar lá e implantar o sistema de bilíngue. E essa minha coordenadora também era muito boa, Germana, um beijo, Olha, muito isso aí. competente. Segurou Então as pontas. isso. E Aham. aí, quando eu retornei lá, ela não podia mais ficar para poder, desenvolver esse projeto junto comigo, porque o marido passou num concurso no interior, ele era advogado. Aí teve E que aí quebrou minhas mudar. pernas. Sim, Porque para sim. lidar com uma escola e com um novo projeto, né, que é um projeto de qualquer forma diferenciado, um pouco maior, de Aham. você desenvolver e tudo. E aí, assim, eu fiquei naquela, vou desenvolver, e fiquei tentando fazer aquilo sozinha. Uhum. Então, eu disse: "Não, então não vai ser para agora, vamos esperar o meio do ano". Uhum, Só que uhum. aí, em março para abril, meu pai apareceu doente, Hum. quando ele foi fazer uma cirurgia, ele pegou uma bactéria hospitalar, faleceu em Meu julho. Deus! Foi. E eu vim dos Estados Unidos em dezembro num relacionamento com um americano. Ah, você Eu vim arrumou não, fui, né. E sim. aí, continuei conversando com ele, depois que meu pai faleceu, o relacionamento esfriou, porque ele viu que eu não estava mais querendo conversar com nada, eu fiquei ali meio no automático, né, você fica no período Sim. de luto durante um Imagina, né, tempo. devia estar despedaçada, né, Isso, Raquel? totalmente. Uhum, E aí, quando foi em abril do outro ano, eu retornei aqui, passei um mês, vim no casamento de um amigo, e uhum. uma amiga minha me fez uma proposta de vir para poder morar aqui Pra com ela morar durante um mesmo. tempo, Sim. de alguns meses, onde ela Ah, iria precisar de uma pessoa da confiança dela. sim. Era mais para poder espairecer a minha mente, vamos colocar Uhum. assim, né. Tá. E eu falei para ela que ia ver e tal, e aí vim em julho do ano de 2017 para passar Uhum, alguns meses, uhum. retornei esse namoro, que Hum. acabou que eu voltei esse O namoro. amor além das fronteiras. Isso, mas aí não deu certo. Não deu. Não, por Aham. questão incompatibilidades, né, que eu Ah, acho que é uma coisa legal. muito importante da gente observar, antes da Isso. gente realmente começar a relacionar com a pessoa, a Uhum. gente meio que dá uma investigada, É, né. então, isso que eu ia te Tipo assim, falar, quais são assim. os seus valores, Aham. né, quais É. são os meus valores inegociáveis, É. o que que eu Independente não de quem abro seja, mão. né, de Com onde está no mundo, certeza, com certeza. é ter isso. Então você nessa época já tinha essa consciência, vamos entrar nessa parte Sempre aí tive, do autoconhecimento, né, sempre tive. Raquel? Só para você ter uma noção, eu era solteira, Uhum. já tinha sido noiva lá em Fortaleza, Aham. eu era solteira, mas com convicção de Hum. que eu não queria uma pessoa que realmente não tivesse uma real afinidade comigo. Entendi. Em todos os sentidos. Sim. Então, eu acho que eu sempre fui muito cuidadosa em Uhum. relação a isso. Sempre fui uma pessoa que tive uma autoestima muito boa, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que trabalhar. Precisa, É o com certeza. autoconhecimento, É, saber quem nós total. somos, saber o valor que O nós alto temos, valor, porque quando nós não exatamente. sabemos o nosso valor, a pessoa É. nos dá o valor que ela quiser. Exato, e a gente aceita. Aceita. Nossa, importante. Ó, pessoal, vocês estão ouvindo aí, né, a gente já está começando a entrar aqui nas dicas, É, porque você está trazendo a sua própria história, né, isso. Raquel, e enfatizando, e eu assino embaixo, o tanto que não tem como você ter um relacionamento sólido,
né, você ter uma tranquilidade dentro da relação se você não se conhecer, É verdade. né, Até porque o que minimamente. que acontece? Hum, Nossas carências acabam nos traindo, exato, né. é. Você, no seu desespero, você coloca toda a expectativa naquele outro, Uhum, e aí você desespera e você aceita qualquer coisa, e você vai escondendo aqui tudo que a pessoa tem que não te agrada, uhum. que não tem, não compartilha com teus valores, mas tu É, diz assim: "Não, mas olha, mas ele tem isso de coisas boas". Tu vai olhando o lado bom, porque tu tá tão ansiosa de que dê certo, que tu é. não faz uma autorreflexão. Será que eu Uhum, vou ser feliz realmente com essa pessoa? E eu uhum, sempre fui muito autorreflexiva, né, eu sempre fui perfeito. uma pessoa que eu olhei muito para dentro. Eu acho Aham, que isso é muito importante para você demais, ser feliz, com o demais. outro ou sem o Ou outro. sem outro. Raquel, e só para a gente resumir um pouco, daí então você retomou o namoro, Retomei o mas não deu namoro, depois de certo. alguns meses a gente ia casar, mas Uhum. aí depois de alguns meses eu vi que não ia dar certo, e E aí aí você terminei terminou. e disse: "Bom, já estou no meu período quase de retornar para o Brasil, já estou aqui há alguns meses e tudo, sem problema algum, retorno para o Brasil, retorno minha vida lá", né. Uhum. E aí acabou que eu já estava no Tinder, que o Tinder aqui é bom. Aliás, Vamos era, né, falar, há né, 7 vamos anos atrás era, ainda dava para sim. você dar, assim, uma selecionada. Aham. Hoje em dia já está uma coisa muito bagunçada e um fast food muito grande, né. É, Pelo menos é o que eu infelizmente. vejo nas minhas, leituras em relação às Aham. pessoas que entram, né, Sim, enfim. sim. Mas, e aí eu estava ali e vi uma pessoa, né. Eu Hum. tinha, na realidade, dessa vez que eu vim em 2015 para essa outra vez que eu estava aqui já em 2017 para 2018, eu tinha, dado um match, né, colocado lá o coraçãozinho e a pessoa também com 632 contatos. Meu Deus, quanta gente, E era porque eu Raquel. selecionava, para você ver como tem um monte de homem Uau! sobrando aqui, Disponível, né? Sim, disponível. sim. Na verdade, as É pessoas andam verdade. muito carentes, né? É, Elas são é, muito carentes. É igual eu disse, em qualquer lugar do mundo, né? Todo mundo buscando um grande amor, é, né? Algo assim, mas vejo tanto que às vezes se confundem, né? isso. Mas aí, mesmo assim, você foi fazendo um filtro, Eu fui né? fa Não, aí ali eu vamos supor que com esses 632 contatos, eu namorei com 2 ou 3. E devo ter saído com mais 2 Uhum. nesse tempo todo, Sim, né. Eu sim. sempre fui muito cuidadosa. Primeiro é uma dica, né, primeiro eu Isso, conversava, assim, durante um tempo, ia isso. filtrando, ia Uhum, vendo umas red flags que a pessoa ia colocando uhum. ali, né, tipo assim, Os sinais de eita, sinais de alerta, alerta, tendo perfeito. cuidado, todo o cuidado, porque você tem que se preservar, né, Uhum, de futuros uhum, problemas, uhum, né. E você tem que saber, como eu falei, o valor que você não pode desesperar. uhum. Eu era solteirona, com Hã, 46 anos, né, nunca aham. tinha casado, podia estar desesperada, porque eu estava tranquila. Sempre pensei: "O que tiver de ser, será". Eu só Isso. quero que Deus me mande uma pessoa que realmente seja a pessoa que Ele quer que esteja comigo, que eu vá Uhum, ser feliz, porque uhum. também estar com a pessoa só por estar, não vale a Não pena, fu não né, funciona, não né. vale a pena. Isso mesmo. E aí, acabou que eu vi naqueles, naquelas oportunidades ali de pessoas que apareciam ali, né, eu Aham. vi o meu marido, atual marido, Ó. e o que me chamou a atenção nele foi que ele parecia com o Fábio Júnior. Ah, meu Deus, Eu era apaixonada pelo Fábio Júnior na olha época de só. adolescência, achava o Fábio Júnior tudo de bom, aquele cabelinho assim, carne e unha, alma Gente. gêmea, né, bate coração. Então foi amor à primeira Não, vista. escuta, Ah, foi de mim para ele foi amor à certo, primeira vista. E aí certo. quando eu coloquei o coração, né, eu vi Aham. aquelas fotos, cabelinho assim grandinho, meio estilo surfista, e eu tinha feito uma lista, assim, do que era o homem que eu queria. Eu tinha Olha, feito você uma lista, manifestou, né, manifestei. Raquel? Eu estudo cocriação da É, realidade também, tá. exatamente, sim, isso que eu tô E aí falando. eu escrevia, né, eu quero assim, assim, assim. Eu e minha filha fizemos essa listagem, Olha, a foi. filha até E um deles ajudou. eu coloquei assim, estilo surfista, que tinha que ter o cabelinho grande, Olha, né, não podia ser careca.
Exigente ainda. Super. Solteirona, encalhada e exigente. Sim, sim. E aí, na realidade, eu coloquei lá o coraçãozinho e ele já tinha colocado o coração, porque aí já apareceu o match. Aham. E aí eu peguei, me empolguei e disse hi. Foi o primeiro homem que eu disse hi antes dele dizer para mim, né? Então eu dei Ah. esse primeiro oi e ele não respondeu. Ele não respondeu, primeiro Hum. dia, segundo dia, primeira E você semana. ficou esperando. Eu fiquei esperando, eu dizia para minhas amigas, gente, como pode? O único homem que eu disse um oi para ele, não fala oi para Não mim dá de oi volta. pra Ela, você. Raquel, tu tem mais 600 contatos, tu tá preocupada com esse. Eu digo, porque eu não quero ser escolhida, aqui eu quero escolher. Olha. Aqui tem possibilidade da gente escolher. Então, por que deixa a gente ser escolhida? Perfeito, Eu hein? sabia o que eu queria e eu Aham. queria aquele lá. Nossa, E menina. aí ele passou 24 dias para me responder o oi. 24 Todo dia eu dias? ia lá também, eu não queria mais nem conversa com mais nenhum. Ih, Eu mas você disse, ficou. é esse que eu quero. Caramba. Foi. Então teve uma intuição aí, uma Com força certeza. maior, Eu né, tenho uma intuição muito Raquel? Que bom, forte. querido, que bom. E aí, quando ele respondeu com 24 dias, Uhum, ele falou, oi e tal, e começou a desenvolver uma conversa. Nós passamos uma semana, né? Eu não fui uhum. logo, vamos sair? Não, Aham, peraí. sim. Então tem que, né, colocar um Uhum, pouquinho de dificuldade também para ser sim, valorizado. A gente tem que claro, entender que o claro. homem é o caçador É. e a mulher a caça. Isso não vai É, é, mudar. é. E assim, sem colocar em termos, né, de gênero e tudo mais, isso é Isso. até biológico, É, né? A gente está falando aqui de ciência, isso. porque é lá dos primórdios, dos nossos Isso. ancestrais, Isso que é mesmo. um instinto também que nos constitui, né? É, Então, sim, o homem é aquele que vai para a ação, é o masculino, isso. e o feminino é o que É o que recebe. recebe, É é o que isso, né? acolhe. É. É E isso foi mesmo. assim que aconteceu. E aí a gente saiu a primeira Aham. vez, quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu disse, não, pelo amor de Deus. O homem tinha cortado os cabelos e ele Ah, não meu parecia mais o Deus! Fábio Júnior. Você falou: "Não quero mais". Ah, não quero mais, acabou, não quero Nossa! mais. O Foi pensamento isso era esse. mesmo. E aí ele gostou tanto de mim, ele Hum. fala, né? Que aí ele começou a fazer assim, 100 perguntas, tá, 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 uma atrás da outra. Como eu não estava mais afim dele, eu disse assim: eu acho que só vai ser essa saída mesmo. Eu vou Aham. responder tudo que ele me perguntava. Vai lá, pode perguntar. Tudo que ele perguntava, eu respondia Na exatamente como lata, era, na lata, assim, assim, assim. espontânea. Sou mãe solteira, tá, 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 tenho tantos anos. Aí a gente corta. Mas tá gravando. Tá, tá. Sim. Então, aí ele achou que você ia ajudar.
Aí ele achou isso, né? E aí ficou todo interessado, e a gente estava lá nesse lugar super bonito, e passou o táxi aquático, ele comprou as passagens para a gente poder, os tickets para poder ir nesse táxi aquático, Uau! todo romântico. Ele é muito romântico, Ai, que 1000 vezes mais bom! do que eu. Olha Eu sou a prática só! da relação e ele é o Aham. romântico. Ele é aquele que diz Gente, que é o Fábio ama, é o Júnior. Fábio Júnior. Ele é o conquistador, ele coloca as velas, ele traz flores, Gente, ele diz que que eu sou a mulher da legal. vida dele, ele olha para mim no fundo do meu olho. Eu sinto tanto amor por você, tanto amor. Então, ele é o romântico da Oh, história, né? E eu é, já sou aquele tipo carne e unha, muito alma alma gêmea. gêmea, Que complementação, gracinha. né? Porque de repente, se os dois fossem melosos, né? Aham, Às vezes eu digo é. assim, "Ó, presta atenção, ó." Não, é cada um no jeito. É. Raquel, só para a gente adiantar, então, que a gente já está finalizando. Daí, então, foi essa história de amor e você E se aí pronto, casou. depois desse dia, E já nós está ficamos quanto juntos, tempo? depois nós casamos, 7 7 anos? anos, 7 praticamente anos de 7 anos. Esse casados, ano que agora faz 7 maravilha. anos. E foi aí que então você decidiu se dedicar a isso como profissão também? Como que é? Olha, eu, na De ajudar realidade, eu pessoas, né, comecei a a fazer o encontrarem o grande amor. curso, esse meu desejo de trabalhar dentro da psicologia, né, sempre foi Sim, muito canalizado para a psicanálise. certo. Eu sempre achei que você resolver o problema lá da raiz é muito Uhum, mais fortalecedor, uhum, e eu fui em busca de um curso de psicanálise. Então, eu aham. fiz um curso que é somente para brasileiros que moram no Olha, exterior, que é a legal. NEIPSAI. E Aham. aí esse curso, ele me deu a possibilidade de começar a pensar de como eu poderia ajudar pessoas. E mais uma Hum, vez eu pensei, eu não só sou isso, eu não quero somente um paciente ali de frente para mim, né? aham. Eu queria expandir isso. Então, com a minha história de vida, com a minha trajetória de vida em relação a Sim. ajudar pessoas, eu sempre Uhum. fui muito cupida a minha vida toda. Aí, ó. Eu sempre Você conectei gosta de. pessoas, eu sempre fiz namoros que viraram casamentos e que são felizes até hoje. Olha que Então, eu tenho maravilha. realmente essa intuição. Você tem a veia para isso, né? É, A mão para isso. é. E aí, depois que Hã. eu finalizei o curso da psicanálise, eu fui fazer uma especialização em relacionamentos, porque realmente é o que eu É o que você gosto, gosta de é o que eu fazer. gosto de E fazer. precisa tanto, né, É, Raquel? Não é todo mundo que tem essa, vamos dizer, abertura e talento, eu diria, para é, tratar é de uma relacionamento. vocação, na É, realidade, é um é, propósito de é. vida, né? Você faz, atendimento a casais também? Não, eu só trabalho atualmente na realidade, Individualmente? direcionando pessoas solteiras que estão em busca de um grande amor. Então aí vamos entrar agora para você fazer aí sua divulgação, que Isso. então você criou um aplicativo, é Isso, isso? na realidade é um aplicativo e junto com o website. A Uau! empresa chama Finally, né, Aham. para entendedores é finalmente, na Finalmente, eu adorei o tradução. nome. Então, finalmente eu encontrei um grande amor. Olha Finalmente eu encontrei a só. pessoa que eu E procurava. já tem o Instagram, né? Isso, nós, Arroba nós, nós finally, abrimos o Instagram, Finally Match. finally match. Finally Match, Aham. isso, eu Pois eu coloco aqui na iniciei como descrição do Raquel vídeo. Bowman, Certo. né, underline, então, a partir disso surgiram produtos. A Hum. Finally é um dos produtos, porque já vão Ah. vir outras novidades na Aí, ó, realidade, então vão vir conta para outros nós. produtos. O que a gente quer realmente é pulverizar o mundo de amor. O meu Uhum, objetivo é fazer conexões reais, uhum. né, onde as pessoas digam: poxa vida, eu procurava por uma pessoa, mas eu não tinha uma ajuda para encontrar essa Olha pessoa, só. né? E nós vamos conectar a pessoa, mas através justamente disso, dos valores, através dos objetivos de vida, através dos hobbies, né? O que a pessoa gosta de fazer, o que Uhum. combina, ou seja, as afinidades. Então vai ser feito uma análise da pessoa, Primeiro é é respondido um isso? questionário, Aham. depois ele passa para a analista de perfil comportamental, Tem tá? uma equipe Tem então dentro toda do uma trabalho. equipe, estamos pensando em colocar uma iridologista para Uau! fazer, Da íris também do para poder fazer uma leitura da íris do olho da menina, vai fazer pessoa. um É scanner, isso, né, para ver se finalmente
vai Isso. encontrar, né? E aí depois todo esse apurado do que é essa personalidade, do que é esse perfil dessa pessoa, vai para a mão de um psicanalista, que é quem vai lidar com esse cliente. Então, o Legal. psicanalista ele vai ter algumas sessões de psicanálise para entender o que foram padrões comportamentais de Gente. repetição, por que que ele não deu certo, ou Uhum. por que que aquela pessoa, de repente, só entra em relacionamentos abusivos, né? O que que Uhum. acontece, assim? Qual Olha é o nó que está só. ali, Que né? incrível. Então, é também terapêutico, né? Terapêutico. Porque não é Então, só totalmente né? Não é só um scanner, terapêutico. você também vai trabalhar suas questões, né? Que Tudo que lida com legal. o autoconhecimento nos Que interessa e as maravilha. pessoas não serão expostas. Ninguém vai ver Aham, ninguém, na aham, realidade. Porque aham. depois que a gente tiver todo esse apurado de quem é essa pessoa, a gente Uhum, joga dentro de uma plataforma, uhum. né, que foi criada Sim. justamente para poder desenvolver essas afinidades. Uhum, E aí, dali, eles vão nos trazer que afinidades são essas. Por exemplo, o hum. João tem afinidade de 63% com a Maria, mas tem 72% com a Joana, e com a Paula ele tem 89%. Então, nós vamos apresentar Gente. quem tem maior afinidade, mas somente com o consentimento de ambos os lados. Nossa, então eu permito abrir meu perfil para essa pessoa. Isso, É isso. exatamente. E É muito né, na realidade, personalizado muito então, né, tem nada a ver com outros personalizado. Não, aplicativos, que é não. aquela revista, né, Isso, de isso. pessoas. Muito O inovador sobrenome isso, hein, das pessoas Raquel? não vai aparecer, então Aham. nós vamos, na realidade, fazer essa identificação. Na segunda sessão, com o psicanalista, ele vai apresentar o perfil da pessoa que teve maior compatibilidade com aquela outra Aham, pessoa e aham. perguntar se ele realmente quer conhecê-la. Então você vai poder Gente, escolher, quero conhecer, não quero conhecer, que ficar à maravilha. vontade, né? Para dizer o não também. E essa primeira semana, caso ambos digam sim, essa primeira semana de conversa, Uhum. ela vai ser também toda monitorada dentro da nossa plataforma pelos profissionais, É para mesmo? que a gente evite problemas Para futuros. ter Então, ali uma a gente segurança. vai, para ter uma segurança, ali a gente vai poder detectar traços de psicopatia, né, que acontece Olha, muito hoje em dia, se e a ó. pessoa também está mentindo, está dizendo a Uhum. verdade, Narcisistas, né. narcisistas, então uma série de Perfeito. coisas que a gente vai Psicóticos. conseguir isso, trabalhar na realidade. Vamos para a Gente. terceira sessão e Uhum. vamos levar, dar um retorno a esse cliente de realmente o que foi que nós observamos e o que ele achou da primeira semana de conversa com aquele par de afinidade, que é Uhum, assim que nós vamos uhum. chamar, e a Sim. partir daí entender se eles estão prontos e querem ser soltos. Tá Não, eu certo. preciso de mais uma semana de conversa. Ok, sem problema nenhum. Vamos conversar com É. com o outro lado Para aí, aqui. no caso, passar pra questão do encontro Isso, mesmo, isso, presencial e tudo isso. mais. Então, nós só iremos Gente, soltar quando ambos estiverem seguros de que gente, realmente que aquilo ali vai incrível. ser uma coisa que tem a possibilidade de realmente dar É um certo. trabalho muito inovador, né, E Raquel? complexo. Muito, muito, achei É, muito legal, isso. e eu acho que, enfim, as pessoas estão precisando disso, né, Já ajuda. demais. E aí você traz aí na sua história como imigrante, então muitas vezes a pessoa está no exterior, ou mesmo no Brasil, né, onde quer que ela esteja, Nós já mas fizemos um buscando mapeamento do isso. mundo inteiro, Fizeram? onde nós temos pessoas que procuram outras para um relacionamento sério. Nós só iremos Caramba, você trabalhar com fez uma pessoas acima pesquisa. de 30 anos, pessoas Aham. mais maduras, né? Olha. Onde realmente as pessoas estão em busca, são pessoas realmente já resolvidas, Uhum. Às vezes já né? tiveram outros relacionamentos, né. Isso. Sim. Profissionalmente já encontraram seu caminho também, mas realmente Aham. estão procurando e precisam de uma ajuda, mas também não Olha. querem se expor, É, né? São pessoas que verdade. não têm o interesse de se expor, Tá né? certo. E já tá no ar? Quase. Ah! Nós vamos fazer o Hã. lançamento da marca agora dia 9 de abril Sim. e dia 12 e 13 a gente participa de uma grande feira chamada
Expo Brasil, Ah, lá em Orlando, sim, vai ser onde em a gente vai Orlando. fazer também a divulgação da Que marca. Depois eu bacana. vou para o Brasil em junho. Em julho devo fazer a divulgação da marca no Brasil também. O lançamento de Maravilha, tudo. maravilha. É, E vai ficar divulgando, né, com Raquel? Que certeza. os meios você já sabe, não Sim, é? Quem sim. sabe a gente tem novidade por aí. Isso, isso. Não, bom demais. Bom, e para quem já sabe, eu gosto sempre de trazer uma conclusão, né? Uma mensagem inspiradora. Raquel, muito obrigada pela sua Por história, nada. pela sua Eu que disponibilidade de agradeço. trazer Eu tudo gostaria de dizer uma isso. coisa para as pessoas que Ah, buscam um grande amor. sim, diga Saiba de aí. uma coisa: a pessoa que você está procurando também está procurando por você. Perfeito. Eu sinto isso no meu relacionamento, que Tá eu procurava vendo? por ele e ele procurava por mim. Mas os E no grandes momento amores são certo, assim. isso vai se concretizar. Chega, chega. Isso, É. isso. Sem ansiedade, Uhum, né? uhum, Lembrando de trabalhar seu autoconhecimento, para uhum. você entender quem você é, né? Sim. Porque muitas vezes, como nós viemos de sistemas familiares muito diferentes, É, né? É lógico, muito começa por difícil aí. realmente a convivência Uhum. entre duas pessoas, Sim, mas é possível, sim, é né? possível. E é aquilo, né? Você tem que estar pronto, estar pronta. Senão o grande amor pode até passar na sua frente e você nem reconhecer, né? Isso. Perfeito. Então, trabalho lindíssimo, Muito né? O que eu tenho a obrigada. dizer, só que você falou aí de amor, de conexão, dos desafios emocionais, das pessoas em geral e também do imigrante, né? Sim, Como que às vezes a gente, justamente nesse ponto da cultura, nesse ponto, né, de convivência, de rotinas, como são diferentes para cada é pessoa, verdade. né? Mas é uma jornada e a gente pode sim se adaptar, aprender, se lançar, né, Isso, nesse novo crescimento, né? isso. Então, acho que o amor é isso, não depende da geografia, mas sim de cuidado, autocuidado, compromisso e conexão É isso aí. genuína, né? É isso Bom aí, minha demais, amiga. querida, excelente. Isso, Obrigada. então, assim, só Prazer. agradeço a Prazer é Raquel todo pela meu. presença. Temos parcerias aí em vista, tá? Porque Isso, eu também acredito muito nesse projeto, né? A gente está sempre juntas isso. aí conversando. Você vai estar lá com E a é isso, gente, né? porque teremos também, unidos a isso, terapias holísticas, Aí, né? ó. Uma diversidade de terapias, ou seja, tudo que leva ao autoconhecimento nos interessa. Muito bem. E eu, aqui, como especialista também em psicologia intercultural, né, Isso. posso dar minha contribuição. Pessoal, então é isso. Ficamos aqui com mais um episódio do podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Hoje com a Raquel Bowman, que falou para nós aqui, trouxe como tema o amor além fronteiras, os desafios emocionais imigrantes e busca por um relacionamento sólido. E trouxe também aí a novidade desse serviço, né, que vai mudar a vida de muita gente, com Sim, certeza, né? se Deus quiser. Então é isso, um abraço a todos. Até o próximo episódio do podcast Vida de Imigrante, aqui na Rádio Reli. Até.